Boa noite, meus queridos companheiros de jornada. Como diz a nossa Beré, de jornada da estrada da vida. Eu nunca vou esquecer isso. Tá tudo bem com todo mundo? Joia. Então, Tudo tá bem. ótimo. Vamos lá, então. Nós estamos estudando o capítulo 12 ainda. Então, hoje vamos começar o versículo 10. Nós vamos, inclusive, logo no início, a Luiz Elias, cujo estudo nós estamos seguindo, porque ele já tem tudo isso mastigado, e nós estamos aproveitando. E quando a gente quer fazer algum comentário, a gente interrompe o vídeo e a gente faz esse comentário. E ele vai passar o versículo 10 logo no início dos comentários dele. Então, vai ficar mais fácil. Vamos compartilhar a tela. Para começar a ouvir nosso companheiro. É aqui mesmo, gente? Estou achando tão estranho. É, miudinho. Isso mesmo. Bom, boa noite. Vamos continuar nosso estudo. Boa noite. Deus, ainda no capítulo 12. Hoje nós vamos dar sequência, no segundo versículo da passagem, que é uma passagem que modernamente é intitulada a cura do homem da mão mirrada ou da mão atrofiada, E quando eu faço uma referência a uma passagem moderna, um título moderno, é porque essa divisão de versículos em perícopas, em passagens, é uma divisão que surge com a imprensa, Quando a Bíblia ela encontra sua versão em brochura, em livro. Até então, quando os escritos eram anotações em pergaminho, não tinha essa separação. É uma separação didática, E a gente se aproveita disso porque o Evangelho de Mateus tem uma característica muito didática, muito pedagógica, muito apostilar, E aí a gente consegue ter um estudo em blocos, muito embora seja do nosso apreço e seja uma característica dessa reunião que esses blocos sejam sempre estudados de forma pormenorizada, de forma detalhada ou minuciosa. É o que caracteriza o estudo. Então, hoje nós vamos estudar a sequência inicial da passagem com o versículo 10, que diz assim: estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe dizendo se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Vamos ler mais uma vez o versículo. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe dizendo se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Então aí a gente precisa contextualizar um pouco o versículo anterior e até mesmo a passagem anterior. No versículo anterior a gente viu que Jesus entra num local. Depois da discussão com os fariseus, ele entra num local. Que lugar foi esse? Vocês se lembram? A sinagoga. Então Jesus entra numa sinagoga, era portanto um dia de sábado, aquele dia consagrado da tradição judaica, O sábado é consagrado. E aí eles vão para a sinagoga, os varões, os homens, Sobretudo os homens mais velhos, os pais de família, para estudar a Torá, estudar a lei antiga, estudar os profetas, em grupo, Então é um dia consagrado à espiritualidade, consagrado ao estudo da letra sagrada. E Jesus entra numa sinagoga, junto com os discípulos. É o que a gente viu semana passada. Mas ele entra na sinagoga saindo, deixando um outro contexto, que era uma discussão, teológica, sobre as tradições do povo de Israel, as leis em torno do respeito ao sábado, que ele havia travado com os fariseus, com os doutores, os intelectuais, os especialistas na literatura sagrada,
que pertenciam a um grupo específico, um partido religioso específico, que era o farisaísmo, que eram os fariseus. Um partido. Viu, gente? Você vai estar lendo Paulo Estevão, né? Aí você vai lá, toda fariseus é um partido, que nem tem hoje os partidos políticos, tinha um partido religioso. E a gente constata ainda, infelizmente, que as próprias agremiações religiosas também estão divididas em partidos, né? Sempre que as pessoas elas discordam, elas se desentendem acerca de um determinado assunto religioso, elas acabam se organizando meio que espontaneamente em nichos, em grupos, né? E quase sempre esses grupos não se dão bem uns com os outros. É o contexto. Jesus era visto como um excêntrico ou um exótico, né? E aqui vale um pouco a etimologia dessas duas expressões que eu usei, porque exótico vem ex, que é externo, fora. Ótico, né? Ótica, né? Olhar. Então, visão. Então, tudo que escapa à minha capacidade de enxergar, aquilo que eu consigo perceber, aquilo que está sob a minha visão de mundo e de vida, é aquilo que eu considero exótico. Mas aquilo que eu considero exótico só me causa estranhamento porque está além da minha compreensão, muitas vezes. Não necessariamente porque aquilo é ruim. Qual é a nossa tendência comum? É aquilo que está além da minha compreensão, eu estigmatizar. Ah, isso é ruim. Isso é ruim porque eu não entendo. Isso é ruim porque eu não compreendo. A maioria dos conflitos entre as religiões é isso. Sabe por que às vezes eu sinto antipatia pela tradição protestante? Porque eu não a conheço e não estou muito disposto a estudá-la. Sabe por que eu tenho antipatia pelo candomblé? Porque eu não conheço e não estou disposto a estudá-lo. E por que muitas pessoas têm antipatia da doutrina espírita? Porque não a conhecem e também não estão dispostas a estudar. É assim que funciona. Isso que ele está falando, a gente já comentou algumas vezes, né? E realmente é uma coisa interessante. As pessoas chegam para a gente muitas vezes e falam, vocês, né? Mas vocês conversa com o espírito, você recebe espírito, ou então, eu posso te pedir uma ajuda, eu estou com um problema, será que você pode pedir lá um espírito para poder fazer me ajudar, fazer alguma coisa para melhorar? Então, por quê? Falta de conhecimento. Como nós também, ele está certíssimo, a gente já comentou isso. Como nós Dizem também que não acreditam. Hein? Dizem que não acreditam, né? Mas na hora do aperto, faz uma prece para nós, pede lá pelos espíritos, por favor. Não é assim? Exatamente. Você sabe que uma vez, muitos anos, uma colega minha de trabalho me chamou. Ela fazia parte do departamento jurídico lá do banco, que eu trabalhava. E ela me chamou para uma salazinha separada, uma sala onde eles faziam reuniões específicas lá, fechou a porta e começou a me dizer que ela tinham descoberto que ela estava com câncer e disseram que isso era um trabalho feito para ela, se eu poderia ajudá-la para afastar o trabalho e para poder ela se purificar do problema, da doença. Uma pessoa que eu sempre tive e continuo tendo, né? Enorme admiração, muito inteligente, muito tranquila. Então, o que eu pensei? Meu Deus, o que é o desconhecimento, né? Aí eu fui explicar para ela que a gente não fazia, o espiritismo não tinha esse tipo de trabalho. Eu poderia colocar o nome dela no livro de preces, se ela estivesse disposta, não precisava nem ir na nossa casa, se ela tivesse algum tempo, algum interesse, que ela procurasse uma casa ali mesmo, que ela morava
em Vitória, que ela procurasse uma casa ali mesmo e fosse tomar uns passes, né? Assistir uma palestra, tomar uns passes, que quem sabe ela poderia ter alguma melhora, algum conforto, mas que aquilo ali era muito complicado, porque curas assim, isso a gente era atribuído muito a Jesus, aos santos, e se ela estava doente, ela tinha que se cuidar muito, que eu ia colocar o nome dela, pedir o endereço, e que ela tivesse fé, e pedir desculpa, porque a gente não fazia aquilo que ela vinha me pedir, mas que eu ia orar por ela, essas coisas todas. E parece que ela desencarnou recentemente. Ela não era muito mais velha do que eu, não, talvez até mais nova, não sei. Mas eu sempre fiquei com essa história na cabeça. Eu falei, meu Deus, o que é a pessoa, né, ter aquele desejo de cura? Todo mundo tem, todos nós que temos alguma enfermidade, principalmente uma enfermidade mais grave, a intenção da gente é curar. Embora os espíritos digam para a gente que a cura está na enfermidade, que a enfermidade é o que nós estamos precisando para purificarmos o nosso espírito. A gente não tem nenhuma enfermidade, principalmente as mais graves, à toa. Exatamente. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus que ajude, né, para que ela possa conseguir, né, algum recurso mais que a tranquilize. E eu disse, não perca a fé. Tenha muita confiança em Deus, porque Deus é Pai, você não está sozinho. Aquelas coisas que a gente sempre fala mesmo, que todo mundo fala, né, que a gente deveria falar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei muito impressionada da pessoa vir me procurar no ambiente de trabalho com esse pedido para eu levar o nome dela, para poder tirar o câncer dela. Eu falei, oh, meu Deus, Deus que ajude, que ela tenha muitos anos de vida. Mas era só isso. Alguém quer fazer algum comentário? Não, só em cima do que você falou aí, lá quando a gente faz visita nos hospitais, algumas pessoas da nossa equipe, no início, né? Agora não, algumas pessoas da nossa equipe ficavam assim, decepcionados quando a gente estava lá orando e tudo mais, pedindo a Deus para cura e tal. Mas aí algumas pessoas ficavam decepcionadas quando percebi que alguns daqueles morriam com a doença. Aí depois eu comecei a mudar o meu modo de fazer com que elas vissem a questão e falar com elas que é isso exatamente que você falou aí, que a cura para elas é exatamente a doença, que estaria purificando o seu perispírito, né? Que é exatamente o mata-borrão, né? E a partir daí eu incentivei as pessoas a orarem pedindo que curasse o corpo e curasse a alma. Se não fosse possível que curasse o corpo, mas que cure a alma e que ela saia dessa vida, se tiver que desencarnar, de forma mais iluminada, né? E aí, a partir daí, eles passaram a ter uma outra visão, porque a decepção era tanto que ficava assim, chorando porque achou que não alcançou o objetivo, né? Com as preces e tudo mais. Eu falei, não é assim, a gente tem que ter a visão certa da coisa, e não a visão distorcida. Com certeza. Mas é isso. A gente tem que aprender a até respeitar, se a gente não entende, ou a gente estuda, né? Vai pegar algum livro, vai pegar o Google hoje está tão cheio de informações, vai conversar com alguém de alguma outra religião que a gente não conhece, e em vez de ficar criticando, respeite. Se não concorda, pelo menos não agrida, né? Não fale mal, não critique, respeite. Isso é o que nós deveríamos fazer, que Jesus pede de nós, né? Até porque nós mesmos nós que eu falo assim, generalizando, né? Muitos de nós ainda têm muito preconceito também, né, com outras religiões. Temos, pois é isso que eu estou falando, exatamente. A gente tem preconceito porque a gente não conhece, principalmente porque elas não agem, os profitentes e a própria administração, de acordo do jeito que a gente gostaria que eles agissem. Como a gente não concorda com a maneira deles agirem,
a gente acaba eliminando essa criatura, essa religião do nosso gosto, né? Nossa apreciação, e acaba criticando. Exatamente. E aí, por exemplo, eu não gosto da literatura do fulano de tal. Por quê? Porque eu não gosto, porque ela me parece estranha. Mas você conhece? Você já leu? Não leu? Entendeu? Aí as pessoas ficam lá nos seus guetos, nas suas trincheiras, nas suas valas, entrincheiradas, né? Armadas até os dentes, porque não estão dispostas a abandonar as armas, sair do seu buraco e visitar o buraco do vizinho, estender a mão e falar: vim aqui para conhecer sua casa, né? Vim aqui para conhecer sua trincheira, vamos nos desarmar. Tá certo isso, gente? Foi importante eu fazer esse comentário, porque Jesus, ele estava num campo de batalha. Ele estava num campo de batalha. Essa passagem, essa transição da passagem anterior para a que a gente começou semana passada, para da passagem do homem, a cura do homem da mão mirrada, é Jesus dizendo: vamos sair desse campo de discussão teórica, onde estamos todos entrincheirados, e vamos para um campo de harmonia e de entendimento, que é o campo da fraternidade e da solidariedade. Ali não tem discussão. Vamos sair daqui e vamos para um outro patamar de experiência, que é a experiência concreta, viva. Isso, Sr. Adelmo, exatamente isso. Porque quando você sai da discussão teológica e vai e se depara com um homem com a mão atrofiada, gente, vamos pensar no seguinte: hoje nós temos tecnologia, muita tecnologia. Tem muita coisa que a gente consegue fazer hoje, às vezes com comando de voz. Esses dias para trás, acho que ontem, a Juliana ia pesquisar uma coisa e ela estava comendo com o Chico num braço, comendo com a outra mão, e ela tinha que olhar uma coisa no Google. Não foi isso? Isso, aí minha mãe, aí ela pegou, você falou assim: ok, Google, e perguntou: o que você perguntou? Alguma coisa, não lembro. Ok, Google, o que é isso? Minha mãe regalou um olho assim, conversando com o celular, né? Mas naquela época não tinha isso. Estou dizendo isso para vocês entenderem o quão sofrido era a experiência de ter uma mão atrofiada. Você não fazia nada. Numa época em que tudo era muito manual. Não tinha tecnologia, não tinha equipamento, não tinha máquina, não tinha computador. Então, tudo dependia do braço. Qualquer atividade profissional da época dependia do braço. E esse homem tinha a mão atrofiada. Jesus está dizendo: vamos agora para o terreno do sofrimento e da experiência humana. Né? Aquilo que o Leon Denis, numa obra memorável, né, chamou de o problema do ser, do destino e da dor. Hoje em dia, até para... Oi, Helder, tudo bem, querido? Fala, meu amor. Estava mexendo nas bicicletas aqui, então apoiou tudo. Ainda bem que está te vendo. Mas hoje em dia, até para dirigir, se você tiver um problema na mão, você tem carro automático, né? Carro especial, e que é, inclusive, se você consegue comprovar que você não pode, né? Que você inclusive, consegue adquirir um carro, um automóvel, por bem menos, um valor bem inferior. Não é? Se você comprovar que você tem uma deficiência qualquer. Naquela época, nem era o quê? Ou era a pé, ou era a cavalo, ou de biga, né? Carroça. Bicicleta. Nem bicicleta, bicicleta na época de Jesus é ótimo. Não tinha, não, gente. Na época de Jesus não tinha bicicleta, não, Egeu. Tinha, sim. Tinha. Tá, Egeu. Tá bom, Egeu. Deus é bom. Tinha até helicóptero, só que não tinha aparecido ainda. É verdade. Ele sabia que tinha. Tá, A bicicleta era o cavalo. Ele Olha, saiu bem.
E essas coisas eram tão assim, interessantes, que já existiam na mentalidade, né, do futuro, que o próprio João Evangelista, lá no Apocalipse, ele viu os aviões, né, soltando bombas, que ele entendeu como pássaros prateados soltando ovos de prata. Olha só. O que era aquilo? Um avião. Então, na cabeça, na imagem que ele teve acesso, a qual ele teve acesso, várias coisas que ele descreve estavam muito além da época dele e além da imaginação, sequer poderiam ser concebidas até. Mais à frente, né, mais ou menos na Idade Média, foi que Leonardo da Vinci já criou vários objetos, né? Já previu, muitos objetos até foram criados, foram construídos a partir dos projetos dele, do Leonardo da Vinci. Mas olha quantos anos à frente. Era o voador Sauro. O helicóptero também ele previu, várias coisas ele previu. Submarino. Mais alguém? Então vamos lá. Não é assim o livro dele? O problema do ser, do destino e da dor. O Leon Denis, né? O Leon Denis publica esse livro. Então ali, Jesus, nessa passagem que a gente iniciou semana passada e continua hoje, é Jesus propondo uma experiência viva, concreta, no campo do ser, do destino e da dor. Correto? Bom, tem algumas nuances aqui nesse versículozinho, né? Agora a gente vai colocar em destaque, porque aqui o personagem principal da passagem é apresentado. Um homem das mãos atrofiadas. Então, tudo que nós vamos comentar e explorar doravante gravita em torno de um homem com as mãos atrofiadas. A bola da vez, a partícula do versículo nós vamos explorar respondendo a seguinte pergunta, Ana. Quem? Quem? O homem da mão atrofiada. Então, mãos atrofiadas. Correto? Bom, o versículo fala qual mão? Mas dá a entender, porque isso é bem próprio de Mateus, que seria interessante a gente saber qual. Porque ele diz assim, uma das mãos. Ele não diz as mãos atrofiadas. Ele diz assim, uma das mãos. Não eram as duas, era uma. Aí seria a pergunta, quantas? Você vai perguntando para o versículo, vai conversando com ele. Quem é? Ah, o homem da mão atrofiada. Ele tinha mão atrofiada? Quantas? Uma. Uma das mãos. E aí vem a pergunta, qual? O versículo fala. O versículo fala? Olha lá, direitinho, né? Fala? Não fala? Não. Aí vai uma regrinha, Não. uma dicasinha de como é que a gente estuda a Bíblia. Grava essa frase. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso aí remonta à escola de Hilel, né? A escola de tradição rabínica, o julgo de tradição rabínica lá de Paulo de Tarso, né? Hilel era avô de Gamaliel, Paulo foi discípulo de Gamaliel, depois Timóteo foi discípulo de Paulo, e assim por diante. Então existe uma tradição, e nessa tradição tem uma regrinha de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Cheguei no versículo, tem um desafio ali, não sei como resolver. Qual é o primeiro livro que eu vou consultar para entender aquele trecho da Bíblia? A própria Bíblia. Outros livros e outros versículos da Bíblia... Gente, essa referência dele é muito importante, porque quando você vê no rodapé aquelas informações, muitas vezes eles estão se referindo, como ele vai falar aí, no próprio Novo Testamento, mas algumas vezes eles te remetem para o Antigo Testamento. Está escrito lá na referência qual o livro, qual o capítulo,
Qual versículo? Está lá, Isaías, capítulo tal, versículo. Então, você vai lá, procura seguir essa informação, se você quer pesquisar, que você vai ver o texto ou referência a esse texto que está ali no momento, lá no Antigo Testamento, ou em outros evangelistas, como é o caso que ele vai se reportar agora. Podem oferecer informações que me ajudem a entender. Por isso, por exemplo, que o Haroldo Dutra teve o cuidado na tradução dele, debaixo de cada passagem, colocar ali a referência cruzada dentro dos evangelhos. Então, vocês vão pegar o Novo Testamento, vai estar assim, passagem da cura do homem da mão mirrada. Aí embaixo vem entre parênteses assim, Lucas, capítulo 6, versículo 6, Marcos, capítulo tal, versículo tal. Quer dizer o quê? Que aquela mesma passagem também foi contada em Marcos e em Lucas. Essa passagem no homem da mão mirrada, ela também foi contada por Marcos e também foi contada por Lucas. O que isso quer dizer, Ana? Que talvez uma informação que foi omitida em Mateus aparece lá em Lucas. Então vamos ler lá. Vamos ver em Lucas. Lucas, capítulo 6, 2 versículos. Versículo 6 e versículo 7. Olha como é que Lucas narra. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam para ver se ele estava curando no sábado, para que encontrassem como acusá-lo. Em Lucas fala. O tal homem da mão atrofiada tinha a mão direita. Em grego, keir. Keir, mão. Aí a gente tem que ir lá no original. Aí esquece a tradução, vai lá. Keir, mão. Só que é keir e dexios. De onde vem destra, né? Dexios é a mão direita. Tá bom? Em grego. Keir, dexios. Detalhezinho. Jesus falou em grego? Não. Grego é como o texto bíblico foi escrito. Mas Jesus falou em aramaico. Hebraico, aramaico. E aí, em hebraico, a mão direita... Porque em grego é duas palavras, keir, dexios, mão direita. Mas em hebraico e aramaico, a gente sempre fala hebraico e aramaico, porque são duas línguas muito próximas. O hebraico era uma língua quase que litúrgica, só usava em rituais religiosos, no estudo, né, dos fariseus, dos doutores, aliás. Agora, o aramaico era a língua do povo, era a língua que se falava no dia a dia. Jesus falava em aramaico. E aí, no dia a dia, se falava Yamim. Yamim era a mão direita, a destra. Mas tem uma curiosidade aqui. No hebraico, uma palavra, ela pode significar várias coisas, muitas vezes ligadas ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significados. Uma palavra só. Por exemplo, etz é madeiro. Pode significar árvore, pode significar cruz. Tudo que é feito de madeira. É a mesma palavra. Yamim, destra, a mão direita pode significar outras coisas. Como outras coisas? Quando um israelita que vivia na Palestina ia se orientar geograficamente, nós, aqui no Ocidente, na cultura ocidental, moderna, a gente toma como referência o norte. Não é assim, Adriana? Tanto que a gente, quando está perdido, se diz que nós estamos desnorteados, não é assim? É? Me dá um norte, a gente fala assim, não é assim? A gente vira para o norte e a partir dali... leste, oeste, norte e sul. Mas na Israel do século I, você se voltava para o Oriente. A referência
era onde o sol se punha. Era o Oriente. Você se voltava para o Oriente. Eu quero fazer uma observação aqui, porque isso ele está se referindo lá a Galileia, aquela região que fica acima do Equador. Porque aqui, do lado de cá, no dicionário, Oriente, lado do horizonte, onde nasce o sol. Leste, nascente. E ele está falando que o Oriente é onde o sol se põe. Então, eu entendo aí que é a questão da localização do país. Geográfica, né? Geográfica, acima do Equador e abaixo, né? Deve ter a diferença. Senão ele não ia dar essa informação erradamente, que ele pesquisa muito, né? O que estava à sua esquerda era norte. O que estava nas suas costas era o ocidente, era leste. E o que estava à sua direita era sul. Então, Yamin podia significar destra, mas também podia significar sul. Aqui, nesse versículo, aí, como é que você sabe como você vai traduzir a palavra? Você tem que ver o contexto. Aqui no contexto, falando de um homem, falando de mamão, está falando do sul? Não. Está falando de destra, de direita mesmo. Você traduz como direita. O Haroldo traduziu como mão direita. Porém, essas outras possibilidades de tradução, ou seja, explorar o campo semântico da palavra Yamin, pode te ajudar a entender as camadas mais profundas do versículo. Sabe por quê? Nós estamos falando de uma sinagoga que possivelmente se situava ali na região da Galileia. Quando Jesus faz referência, ou encontra, ou o contexto propõe a experiência dolorosa de um homem que tinha a mão direita doente, o próprio versículo te projeta para a região sul da Palestina. Qual era a cidade mais importante da região sul da Palestina? Jerusalém. Complexo, você ia chegar nisso. Sul. Jesus está discutindo, na passagem anterior, Jesus está discutindo com quem? Com os fariseus. Doutores de qual escola? De qual ambiente intelectual? O Sinédrio, que ficava no templo. Templo de onde? Jerusalém. Então, Jerusalém é a representação do intelectualismo. É o que a gente discutiu nas reuniões passadas. Aquele intelectualismo frio, vazio, árido, cerebral, insensível, duro, rígido. Jerusalém era letra fria, gélida, razão. É como se o intelectualismo de Jerusalém, a intelectualidade de Jerusalém fosse ressequida, mirrada. Entenderam? Olha! Vamos pensar que a Palestina é um corpo? Vamos pensar que a Palestina é um corpo voltado para o Oriente? A Galileia, norte, é a mão esquerda. E Jerusalém, sul, é a mão direita. O homem que Jesus encontra era um homem que era doente de qual mão? Mão direita. A mão sul. Direita. A mão Jerusalém. Pescadores analfabetos, mão esquerda, Galileia, Cafarnaum. Fariseus hipócritas, Jerusalém, mão direita, sul. O homem da mão mirrada é Israel.
A mão doente é Jerusalém. Aliás, é o farisaísmo intelectualista de Jerusalém. O rabinato vaidoso e arrogante de Jerusalém. Né? Ô, Gisela, dá Olha, uma paradinha. Pois não. A gente pode se referir também aos dois lados do cérebro, né? Aí ele vai falar isso. Hein? Ele vai falar isso. Ah, ele vai falar isso? Então deixa Vai. eu tocar. Aí não vale, Chacô, adiantando, né? Oi? Aí não vale, todo spoiler. Não vai me dar spoiler, não. Não, tudo bem. É porque eu me veio esse É você, raciocínio, mas eu não... exatamente. Você está junto com ele, ó. Então tá. Deixa rolar aí. Deixa eu rolar. vamos complicar a coisa um pouco mais? Então vamos? Só que tem um porém. Toda essa cultura bíblica... Vai estar buscando. Beré, estamos ouvindo você falar, hein? Esses meninos, tem muito que aprender. Só que toda essa... Você não viu nada ainda. Esses malucos, esses Arthur, essas Aila, onde é que eles vão? Né? O Rogério lá de São Paulo, esses malucos aí. Só que tem um detalhe, toda essa cultura bíblica, ela foi articulada internamente, coletivamente constituída, comunitariamente constituída, no período de formação das tribos, que coincidiu com o cativeiro do Egito. Então Moisés, ele promove a libertação do povo, a partir dali começa a se organizar, né, aquele contexto emancipatório das tribos, porém as tradições, elas foram sendo urdidas, costuradas, alinhavadas, por mais de 400 anos de cativeiro. Mas de uma maneira híbrida, não pura. O próprio André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele diz que muito da mediunidade de Moisés foi talhada com as ferramentas da tradição do Egito Antigo, dos sacerdotes do Egito Antigo. Chacô, como é o nome daquele espírito que você até outro dia estava se referindo a um livro que você leu dele? Através da Vera Krishnanovka, como é que é? Ah, do Rochester. Rochester. No livro de Rochester, que ele fala sobre Moisés, ai meu Deus, eu esqueci o nome agora. O faraó Mer-Neftah. Nesse livro, ele narra que Moisés, isso que o Aloysio está falando, e que está confirmando o que André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos. O Rochester fala que o Moisés estudou junto com os sacerdotes, com os iniciados egípcios. E aí a confirmação? O próprio Rochester, ele foi um faraó também. Ele fala isso. Ele foi um faraó e ele fala que o Allan Kardec foi um faraó também. Eu acho que ele é o próprio faraó Mer-Neftah, que era Ramsés II. Que é o Rochester, né? Eu acho que é ele mesmo. Ele dá a história de Moisés... É bonita essa história. É bonita. Ele dá sobre ele fala que se encontra depois, ele fala que se encontra depois com aquele Cornélios, né, que era o centurião que viu Jesus, onde eu já falei, eu sei que você não concorda, mas ele fala que o Cornélios era o Kardec reencarnado naquela época, e ele foi discípulo dele. Os dois foram faraós no Egito. Mas esse negócio de concordo ou não concordo, deixa para lá, acho que o tempo é que vai dizer. Não, sim, eu sei, eu só estou falando o que ele disse, né, no livro dele. Ele revela isso, que ele foi um faraó e o Kardec também foi um faraó numa época parecida com a dele. Olha, eu já soube que Kardec... não era Kardec, não, era Chico. Foi também, na época dos faraós, também foi um faraó, mas também não sei quem. Mas interessante, né? Interessante.
Você quer falar sobre a questão do cérebro? Porque eu não sei se ele vai falar isso agora ou se vai ficar para o próximo estudo. Não, é que eu não me lembro. Eu sei que tem uma parte do cérebro que se refere ao sentimento, que é a emoção, e uma parte do cérebro que é a razão. Eu confundo qual lado que é. Eu vou falar aqui, se alguém souber Eu acho que certinho, fala. Deixa eu acho que é só o terminar hemisfério aqui, Chico. esquerdo. O esquerdo seria o sentimento, né? Isso. E a razão, o direito. O Mas direito. a Eu acho mão que é o direita contrário. refere-se ao sentimento, que é do lado esquerdo. É alguma coisa nesse sentido. Então, a parte que seria da mão direita seria a parte que era atrofiada, que era do sentimento. É isso que eu estava querendo. Interessante. Ele vai falar isso, mas eu acho que não vai ser hoje. Então, antes que a gente Vamos deixar para sábado. que passe e você fala, fica mais fresco para a gente quando ele se referir a esse papel. Que ele agora Aquele vai livro falar do Moisés. no Fala, livro gente. do Décio Iandoli, no livro do Décio Iandoli, meu Deus do céu, são 3. O cérebro triuno. Ah, sim, é doutor Ele Sérgio Lopes e doutora Ervênia Prada. Isso, ele fala Décio muito bem Iandoli. sobre isso. É isso aí. Sobre as partes do cérebro onde o lado esquerdo, acho que é o contrário, né? Não é o lado direito, não. O lado esquerdo Acho que é o é contrário do sentimento. O cérebro, a parte esquerda é do sentimento e a parte direita é da razão. Agora, Isso. eu confundo, eu não sei se é isso ou o contrário. Não, eu acho que é o contrário. Eu sei que a mão direita representaria o sentimento e a mão esquerda a emoção, alguma coisa assim. Bom, se eu me lembro de que ele falou, é o contrário, mas eu também não sei, eu estou repetindo o que ele falou. Que o Esse negócio de direito é da razão e o direito do sentimento. Não guarda. Desculpa aí, Chico, a hora que eu fui falar, eu te cortei. Você queria Não, falar tá aí, tranquilo. Chico? Não. Não era eu, não, era outra pessoa. É o Egeu, eu acho. Ah, é o Egeu. Então, vamos Já lá. falei. É isso mesmo, cérebro triuno. Já ouviram falar nisso? O André Luiz diz. Muito do potencial, tanto que tem um duelo de Moisés com os sacerdotes do Egito. Ele foi aluno desse pessoal, foi iniciado nas tradições capelino. Tinha um conhecimento profundo de magnetismo, de mediunidade. Aquelas situações vividas que Moisés sobre aquelas pragas, na realidade, segundo esse livro, Faraó e Nefitá, seria conhecimento, vamos dizer assim, que hoje a gente diria que seria mágica, né? Mas era um conhecimento que ele tinha de elementos químicos, como eles atuariam, e ele criou aquela série de pragas. No final, ele ganhou, porque aí já entrou a parte da mediunidade e os espíritos atuando, né? Todos aqueles filhos de Faraó e de todos os primogênitos do Egito, né, morreram. Aí já não entra mais o conhecimento dele puro, já entra a ação dos espíritos, porque o povo tinha que sair. 400 anos de escravidão e o povo tinha, conforme determinação de Jesus, tinha que sair daquela situação. Então, eles chegaram assim, vamos fazer. E aí, obviamente, que ninguém morre à toa, né? Todos os primogênitos tinham que... Estava planejado o projeto de vida deles, que eles deviam estar resgatando alguma prova, alguma coisa. Mas, nesse sentido, é muito interessante a gente observar isso. Por isso que ficava aquela briga. Ele fazia uma praga, os sacerdotes iam lá e tiravam, porque era conhecimento contra conhecimento. Isso. Com relação aos egípcios, tem um outro livro também, que são, na realidade, 3 livros, que são um sequência do outro, que é sobre a história do Pôncio Pilatos. Lá também esse autor espiritual fala que o Emmanuel viveu no Egito também, sobre outro nome, a Lívia, o Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos, desde aquela época, assediava a Lívia. Foi o Emmanuel, naquela ocasião, que conseguiu tirar a Lívia do caminho do Pôncio Pilatos e acabou casando com ela, lá nessa outra encarnação no Egito. É uma série espetacular. É A Força da Bondade,
o amor jamais te esquece e pelas mãos misericordiosas. É um negócio assim. É a história completa ali do Pôncio Pilatos e fala também do Emmanuel, naquela encarnação. Muito Nas duas, né? interessante. Como senador e também antes, né, no Egito. É muito lindo. A questão do... Você estava comentando aí, aquele dia que deu problema aqui no meu computador, sobre o Arthur Joviano, Neio Lúcio. O Arthur Joviano era pai do Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico, era pai. E aí vem aquela questão, desde lá, 50 anos depois, quando aquela mulher que estava interessada no pai da Célia, cujo nome agora eu não me lembro, ela vem perseguindo o pai da Célia até há pouco tempo. E no livro... Até pouco tempo? Exatamente. No livro Nessa Encarnação, ela veio como filha, para ela não tinha Ave jeito. Cristo, né? Foi no Ave Cristo que aconteceu essa história. Não, 50 anos depois. 50 anos depois. Depois, quando renúncia, o Rômulo Joviano, chefe do Chico, né, seria o Cirilo Davenport. A Madalena, que era a mãe da Alcione, seria a mãe, a esposa do seu Rômulo hoje. E aquela que estava perseguindo era aquela prima que armou toda a trama junto com o primo para afastar o Cirilo da Madalena e se casar com ele. Então, como esse negócio já estava vindo há muito tempo, nessa vez, nessa última encarnação, já desencarnaram, ela veio como filha dele, uma das filhas, né? Para poder, que aí não ia ter jeito de perseguir a mãe, né? E um deles era o Neio Lúcio, né? E o Neio Lúcio era o Arthur, era o pai do seu Rômulo, que foi também professor, educador. Não, mas eu digo na encarnação que o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, o Neio Lúcio, sobre o outro nome, acho que era o avô do dono da Fazenda Modelo, um negócio assim. Era pai. Era pai, né? Era pai, era o Arthur Joviano. Era pai do dono da fazenda. Né? Que também, desde a época dos escravos, que ele já trabalhava, ele dava aula para os filhos de escravos, né, 50 anos depois. Em Renúncia, ele veio como o tio do Cirilo, que também era professor, dava aula na universidade lá em Paris. E agora ele veio também como professor, escritor, palestrante. A pessoa segue aquelas tendências, é interessante isso. Eu gosto desse caso de encarnação, poder acompanhar o crescimento das pessoas, é muito interessante. Eu não sei se é o Emmanuel que fala, mas ele fala que muda o cenário, mas os personagens são os mesmos. Né? É isso mesmo, há 2000 anos, né? Eu não sei se é há 2000 anos. Não. É nesse livro aí agora, como é que eu tenho aqui de cabeceira? Caminho da Luz. Ai, meu Deus. Caminho da Luz. Caminho da Luz, que ele fala isso. Muda o cenário, é isso mesmo. Boa lembrança. Muda o cenário, mas os personagens são os mesmos. Os atores são os mesmos. E só mudam de roupa. Eu chego a ficar embebecido da tranquilidade que vocês estão colocando aí, a aula gostosa. Vocês estudem, poxa vida. Aí nós vamos ter que encarnar só para estudar. Pois é. Eu também adoro. Não sei se vocês lembram dessa história que o Divaldo contou, que a Joana de Ângeles, como Sor Inês de la Cruz, ela entrou no convento para poder estudar, porque mulher naquela época não podia estudar, não tinha nem acesso à escola. E ela, como gostava muito das letras, muito de aprender, entrou no convento, inclusive ela teve brigas horríveis com os padres, né? Porque eles não aceitavam que uma freira estudasse, mas ela não queria nem saber. Utilizava a biblioteca do convento e estudou muito. Por isso que ela vem agora, Joana de Ângeles, com tanto conhecimento, uma bagagem intelectual enorme, né? Pelos anos de estudo. Eu lembro disso aí. E ela se correspondia com um padre da Bahia, sabia? Não sei se você lembra desse detalhe. Não. Nessa passagem, quando ela estava no México, ela se correspondia com um padre que morava na Bahia. Depois ela veio reencarnar em Salvador. Olha. Vou ter que ir para o convento. Tem jeito. Foi Dona Angélica. Exatamente. E ela também, já em Salvador, também ela tinha o acesso, né, aí ao convento, né? A biblioteca, que normalmente
os conventos, as instituições religiosas, têm muito trabalho, muita obra que o vulgo não tem acesso, né? Mas eles têm, eles podiam estudar. Por isso que ela foi para lá. Porque mesmo que ela tivesse possibilidade de ir para a escola, ela não ia ter o acesso a tantas obras especiais como havia no convento. Ela é considerada a Marte do movimento de 2 de julho, lá de Salvador, que Salvador. foi a independência da Bahia. Junto com Oi? Maria Quitéria. Junto com quem? Maria Quitéria? Quitéria. Ah, sim. Junto com essa... Na igreja da Lapinha, o convento Joana Angélica fica na Lapinha. Na Lapinha, então. Ela era madre nessa época. Né? Ela segurou a invasão dos soldados portugueses no convento. A Maria Quitéria, ela se vestiu de homem, né? Era uma mulher, né? E ela falou que os soldados só passariam ali para pegar a Maria Quitéria se por cima do cadáver dela. Isso. Ela tomou a frente. Isso, aí ela ficou considerada como a Marte desse movimento de 2 de julho. Exatamente. Enquanto ela segurava a porta e conversava com os soldados, as freiras fugiam, Fugiram. Porque havia uma passagem secreta, um túnel por baixo do convento. Exatamente. E elas fugiram, e quando os soldados a mataram para entrar no convento, que elas diziam só por cima do meu cadáver, eles a mataram, tiraram a vida dela. Que eles conseguiram adentrar o recinto do convento, já não havia mais ninguém. Já não tinha mais ninguém. Pois é. Baiana esperto para danar. Heroína. É a maior heroína da Bahia. É verdade. Goianinha racharam no trecho. Só com esse ato. Só com esse ato. A festa do caboclo. A festa do caboclo, que tem a estátua dela no Campo Grande, né? Ela é de arco e flecha, coisa mais linda. Pois é, eu acho linda. A independência da Bahia, segundo os historiadores, a independência do Brasil aconteceu com a independência da Bahia. Interessante, né? Agora, lembrando que esse ato heróico da Joana de Ângeles, só esse ato aí já a fez subir alguns degraus, né? Doando a própria vida, né? Para salvar outras vidas. Isso é muito bonito. Com certeza. Gente, a gente hoje conversou muito, que foi bom, né? Muito bom a gente conversar, adoro quando a gente conversa. Mas o nosso horário já está chegando ao final, que é uma pena. Mas sábado que vem a gente continua. Hoje a internet está ótima. Estou vendo. Muito bom, né, Beré? 2 sábados que eu não assisto, não. A internet está uma porcaria. Vamos fazer, muito bom estar com vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu hoje vou pedir ao Egeu, tem tempo que o Egeu não faz uma prece para nós. Faço. Estou aqui ouvindo tudo, mas estou gravando.